Olá, querido povo das FEBs do Brasil, todos nós que estamos aí na construção do 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco em mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15 e que quer levar aí para as comunidades notícias de como que está a construção desse grande encontro, mas também aí a caminhada da igreja como um todo, porque nós somos igreja, ser SEBs é ser essa igreja sinodal, essa igreja que nós acreditamos. E para me ajudar nesse programa de hoje, eu quero convidar aqui o Edílio. Bem-vindo, Edílio. Olá, Leoni, um abraço para você, um abraço para todos que nos acompanham. Mais um Diálogo em Comunidade, né? Você pode participar conosco, comentando, compartilhando, dando seu like, dando a sua curtida. Hoje com a Leoni e também nós temos um convidado muito especial, né? Nas luzes das alegrias, né? Se preparando para o 15º Intereclesial, né? Nesse processo formativo, né? De preparação para o 15º Intereclesial, nós vamos convidar o padre Josivan, né? Que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do distrito de Salto da Alegria, de Paranatinga, né, aqui no Mato Grosso, da Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga. Seja bem-vindo, padre Josivan. Opa, obrigado pelas calorosas palavras fraternas e também animadoras para a nossa vivência, que nesse momento se dá como um diálogo em comunidade, rumo a esse evento tão importante para a vida, para a missão e o dinamismo das nossas comunidades eclesiais de base. Então, é uma alegria muito grande poder contribuir também nesse espaço que está levando e mantendo as comunidades em sintonia com todo esse processo de construção do nosso querido encontro, tão bem recepcionado na vida e na caminhada das nossas comunidades. Então, é uma alegria muito grande poder dialogar com vocês, que aqui estão agora, e com aquelas e com aqueles que estarão conosco sempre que ouvirem, assistirem a esse nosso diálogo. É isso mesmo, Padre Josivan, muito obrigada por aceitar esse nosso convite e vir aqui dialogar com a gente em comunidade. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí quem é o Padre Josivan, né? De onde que o senhor vem, como que nasceu a sua vocação, esse amor pelas comunidades, né? Essa proximidade aí com o povo. Conta um pouco aí da sua caminhada para a gente, antes de começarmos a aprofundar um pouquinho mais no tema de hoje, né? Que são as luzes e as alegrias do 15º Intereclesial. Mas a sua vida também já traz assim, muitas luzes para a nossa caminhada. Então, nos fale um pouco sobre isso. Amém. A primeira pergunta ou a primeira provocação desse diálogo é muito interessante, porque nós estamos iniciando também, com toda a Igreja do Brasil, o ano vocacional. Então, você perguntou agora, né, como se deu esta vocação, uma vez que sou presbítero da Igreja, a serviço do Reino de Deus. Então, primeiramente, eu sou nordestino, graças a Deus, precisamente do querido estado onde acabou de acontecer o nosso 18º Congresso Eucarístico Nacional, onde o altar do Brasil, eucaristicamente falando, aconteceu por esses dias. E lá estávamos também, claro, para dizer que sou do estado do Pernambuco, estado muito querido e muito amado, e nós sabemos bem disso. E aí, sou muito grato a Deus por ter nascido em uma região tão especial, que é a região do Nordeste. Claro, em comunhão, em sintonia com todas as outras regiões do nosso querido Brasil,
continental, como dissemos assim. Eu sou do Agreste, daquele estado, o Agreste, de uma cidade chamada Surubim. Surubim, que não significa o peixe, né? Embora tenha o peixe chamado surubim, mas lá é por uma outra dinâmica, né? O nome, a cidade recebe o nome de Surubim, por um boi que tinha lá numa fazenda, e a partir dessa fazenda e desse famoso boi, tornou-se ali o nome Surubim. Hoje é uma cidade quase centenária, né? Dela já nasceram 3 outras cidades em torno, e pertence ali à circunscrição diocesana, a diocese de Nazaré, lá no Pernambuco. Eu sou nascido em uma comunidade rural, no sítio, né? Sou filho de José Calixto de Arruda, que já está lá nos céus, e de Dona Maria Severina da Conceição, muito querida e amada, que está ali com seus 86 anos, e mora lá em Pernambuco, na querida cidade de Goiânia, é uma cidade vizinha ali a Olinda. Então, a minha mãe mora naquela cidade. E minha vida, então, ela acontece toda na zona rural, no sítio, eu costumo dizer no mato, coisa boa, né? E lá no Agreste pernambucano. Ali eu fiz meus primeiros estudos, até a 4ª série, que era o auge. Então, o jovem fazer a 4ª série era tudo, era a faculdade de hoje, a universidade de hoje, talvez. Mas eu tive a graça de logo também estudar a 5ª série lá na cidade. Nesse tempo foi quando começaram a ajuda dos carros levar os alunos do sítio para a cidade. E ali a gente começou toda uma dinâmica de estudo, mas uma dinâmica de fé também. A minha família não é extremamente religiosa, mesmo porque nós tínhamos missa naquela comunidade uma vez no ano. Então, para ir à missa, era quando íamos à cidade. Adolescente, jovenzinho, não era muito de ir para a cidade para ir para a missa, né? Porém, eu tinha essa dimensão peculiar, mesmo estudando na cidade, mas eu tinha um certo olhar religioso para o templo da minha cidade, a igreja querida, a matriz de São José, lá em Surubim, e ali toda a primeira sexta-feira do mês acontecia a missa do apostolado da oração, e era no horário que coincidia com o chamado recreio da escola, e aquela primeira sexta eu já ficava de olho para, na hora do recreio, dar um jeito de zarpar, né? Era outra linguagem naquele tempo. Era pular o muro mesmo da escola e ir para a missa do apostolado. E eu acredito que essa dinâmica foi criando em mim esse religioso, para depois ser vivenciado com a comunidade. Não tinha noção do que era comunidade, claro que não, né, naquele tempo. Mas, passado aqueles momentos, me tornei catequista e da comunidade, primeiro catequista ali daquela comunidade, isso lá em 1991, não foi ontem, e em diálogo também, indo às missas na região, quando tinha, o padre da cidade estava indo, tinha um senhor do seminário, o senhor Jonas, grande apóstolo das vocações, que tomou conhecimento da minha dinâmica na comunidade e me convidou para o seminário. Eu falei que não, porque tinha outros projetos, né? Inclusive estava ali já nos primeiros passos para fazer família, porque já estava noivo e pretendia casar cedo, na verdade. Então a experiência foi muito boa nessa mistura toda. Fiz alguns encontros vocacionais, comecei a vida vocacional em 1996. Naquele mesmo ano eu conheci os Joseleitos de Cristo, congregação religiosa de origem brasileira, mas muito querida, hoje já com quase 80 anos de história, e aquela congregação eu me identifiquei muito.
e passei a seguir a congregação, a fazer parte dela, através das etapas da vida religiosa. Fiz o postulantado, o noviciado, e quando era para fazer os votos primeiros, simples, na congregação, me veio a oportunidade de entrar na diocese. Aí eu já estava em Nova Friburgo, porque o nosso noviciado era em Nova Friburgo, da congregação, lá no Rio de Janeiro. Então, veja bem, em Pernambuco, passei para morar no sertão baiano, na casa-mãe da congregação. Da casa-mãe da congregação, fui para o noviciado lá em Nova Friburgo. E ali, então, conheci um pouco da diocese e comecei um caminho com a diocese Nova Friburgo. No ano seguinte, foi lançado pela CNBB a proposta de ajudar a Igreja da Amazônia com vocações laicais, com vocações religiosas, com padres, com freiras e seminaristas que quisessem. Então, eu me coloquei à disposição, eu e mais 3, e quisemos vir aqui para a região do Mato Grosso, que é também Amazônia Legal. E aqui eu vim, ali já no ano de 2003, para uma experiência. Experiência essa, por 3 meses eu voltei ao Rio e depois voltei definitivamente no ano seguinte para o Mato Grosso, completando agora, no próximo ano, 20 anos que cheguei na querida e então prelazia de Paranatinga, aqui no nosso Mato Grosso. E por providência divina, a paróquia que eu estou hoje, 7 dias que cheguei de volta a esta paróquia, né, foi a primeira comunidade que eu trabalhei no ano de 2004, aqui no Salto da Alegria, como seminarista que tinha chegado na prelazia. Trabalhei com o nosso querido saudoso, grande profeta das comunidades aqui, o padre Miguel Patix, que já está lá no céu há 10 anos passados. E ali eu fiquei, né, na Paranatinga, estudando em Cuiabá, onde era o nosso seminário, ainda é até hoje, e fiquei padre em 2008. Assumi uma paróquia lá em Paranatinga e fiquei por 6 anos naquela paróquia. Depois fui transferido para esta paróquia, né? Em 2014, final de 2013, eu cheguei aqui no Salto da Alegria. Aqui eu trabalhei por 2 anos, depois fui trabalhar em Primavera do Leste, aí já tinha acontecido a junção das dioceses, já não era mais a prelazia, mas sim a nova configuração eclesiástica, que ficou conhecida como Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga. Trabalhei 3 anos lá na sede, em Primavera, e fui transferido para uma paróquia no interior, no Vale do Araguaia, na cidade de Novo São Joaquim. Ali trabalhei até a semana passada, né, quase 4 anos, junto com aquele povo de cultura goiana, porque estão muito próximos do estado do Goiás, que foi uma experiência maravilhosa. E no mês passado, então, o bispo me chamou na cúria e disse que eu estava designado, segundo a ordem dele, para vir trabalhar novamente na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aqui no distrito do Salto da Alegria. É um distrito que pertence à cidade de Paranatinga. Diga-se de passagem, aqui já foi da diocese de Rondonópolis. Aqui teve a graça da visita de um saudoso bispo, segundo bispo da diocese, então diocese de Rondonópolis, hoje Rondonópolis, Guiratinga, que foi o Dom Osório, que já pisou aqui nesse chão do Salto da Alegria. E eu voltei com alegria para o Salto da Alegria. Perguntei ao bispo, mas por que eu, novamente, voltar para o Salto da Alegria? Se nós temos 20 paróquias e eu ainda preciso morar pelo menos em umas 17 delas, porque 3 eu já tinha passado. E a resposta dele foi assim, é porque você
se dá bem e conhece bem o povo do Salto, assim como o povo do Salto se dá muito bem e conhece o padre Josivan. Eu digo, então, se assim é, já estou com as malas prontas para ir para o Salto da Alegria com toda a alegria. Assim, meus queridos e minhas queridas, que poderão, né, estar em sintonia com esse programa tão especial na construção do 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que é o Diálogo em Comunidade. Eu fico muito feliz em poder partilhar com vocês parte, rapidamente, do que é a vida, a vocação e a missão do menino Josivan, né? Do jovem, do homem Josivan, e hoje do padre Josivan, a serviço do reino de Deus, sobretudo no seio das comunidades eclesiais de base. Nós nos sentimos muito honrados e honradas, né, com essa partilha, como o senhor citou também aí no início de um ano dedicado às vocações. E assim, eu acho que essa alegria de ser a igreja em saída, quando a gente fala assim, as luzes e as alegrias do intereclesial, o senhor trouxe para a gente aí as luzes e a alegria assim, de um menino, né, que quis estar na vocação, né, que deixava lá, pulava o muro da escola para ir a uma missa. E assim, é esse arrojo da juventude, é isso que a nossa igreja precisa, né? É desse primeiro amor ali dos jovens, que são corajosos e que aceitam esse chamado. E que depois, na vida adulta, a gente vai conseguindo manter esse chamado, mas ele acontece realmente na juventude. E eu acho que esse seu exemplo aí pode animar muitos outros e muitas outras pessoas, jovens aí das nossas comunidades, a viver também a vocação. Então, eu agradeço profundamente essa partilha, né? Que bom que o senhor está em Salto da Alegria, que a gente também possa sentir essa alegria, né, Edílio? Que isso se espalhe aí por todos que nos acompanham nesse momento. E com certeza vai fazer diferença a sua presença aí. Nós estamos aí na construção do 15º Intereclesial, eu sei que o senhor também já está acompanhando, e vai acontecer em Rondonópolis, Mato Grosso, e o tema: SEBS Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. E o lema: vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. O senhor, né, já contou um pouco aí da sua vocação, mas a gente sabe que sempre esteve presente na vida das comunidades, ressaltando, assim como Pedro Casalgo Dáliga, as causas que nos movem. Então, o senhor sempre chega, né? Vamos olhar aí o que move a nossa igreja, o que realmente importa, vamos fazer o Evangelho de Jesus de Nazaré acontecer, sempre de olho nas causas do povo de Deus. E nesse sentido, como que as comunidades eclesiais de base podem contribuir na construção desse novo céu, essa nova terra? Eu sei que o senhor acredita nisso, luta por isso, tem dedicado uma vida a esse novo céu, essa nova terra. E como que o senhor percebe isso pela perspectiva das comunidades eclesiais de base? Primeiramente, Leoni, também o nosso jovem ali que está nos ajudando aí na transmissão desse programa, Diálogo em Comunidade, nessa construção do 15º Intereclesial das nossas queridas, estimadas e amadas SEBs. Teria que dizer também da minha primeira experiência com as SEBs, né? Eu, como falei, lá vim do Nordeste, e sabemos que as comunidades eclesiais de base é muito forte naquela região. Eu, ainda criança, jovenzinho, conheci os chamados Encontro de Irmãos, que já tem ali seus mais de 50 anos de história, que foram grupos pequenos, animados, idealizados pelo nosso querido profeta das comunidades, podemos assim dizer, e da igreja, da justiça e da paz, sobretudo dos pobres, que é o Dom Helder Câmara, que, graças a Deus, agora a grande notícia do encerramento do regional, do 18º Congresso Eucarístico Nacional, foi feito o anúncio solenemente, não poderia ser diferente a conclusão daquele congresso, que o Dom Helder estava, então, sendo declarado o nosso venerável Dom Helder Câmara. Então,
os encontros chamados Encontro de Irmãos, que são sementes dessas SEBs, porque eram famílias, pequenos grupos, que se encontravam nos domingos à tarde. Existe até hoje, na Arquidiocese de Olinda e Recife, depois muito bem motivadas e transformadas em SEBs, verdadeiramente dizendo, sobretudo com a ajuda do nosso querido e saudoso, também profeta das SEBs, o nosso querido Reginaldo Veloso. Então, ele foi também um dos idealizadores, junto de Dom Helder, com esses grupos de irmãos. Ali, né, mais tarde, nas SEBs, eu percebi que ali estava a semente das comunidades eclesiais de base. Depois, uma comunidade que trabalhei lá na cidade onde minha mãe mora, em Goiânia, Pernambuco. Ali eu conheci as SEBs de perto. Morava numa comunidade, naquele tempo chamava Invasão, mas era uma verdadeira ocupação. Hoje é um grande bairro. Inclusive, a comunidade vai se tornar agora sede da região pastoral, futura sede paroquial. Era uma comunidade dedicada a São Francisco de Assis. Né? Casas de taipas, igrejinha de taipa, pessoas que formamos ali equipes de associação, clube de mães, pastoral da saúde, pastoral da criança, e ali era as nossas SEBs. Foi o primeiro momento que eu conheci a expressão SEBs. Depois, dali, segui, como já disse antes, né, um pouco a caminhada vocacional na congregação dos Joseleitos, né, mais trabalhando a questão missionária e também nos colégios, era professor naquele período, e morando em Salvador, numa paróquia extremamente sebiana, porque era uma paróquia animada pelos padres combonianos, então, muito presentes na vida das SEBs, e os Joseleitos assumiram aquela paróquia, e eu fui como estudante trabalhar naquela paróquia. Ali, no ano de 2000, eu tive a graça de acompanhar e, pela primeira vez, participar do intereclesial que aconteceu em Ilhéus, na Bahia. E, a partir daí, o amor só cresceu e o padre aqui tornou-se um padre sebiano. Sebiano não de maneira partidária, eclesialmente falando, mas sebiano no sentido de ser das comunidades de Jesus de Nazaré. E nós sabemos que as SEBs é tudo isso. Então, olhando para isso, quando eu vim para o Mato Grosso, com essa perspectiva, não encontrei muito, chegando na prelazia, o trabalho das SEBs organizado. Não tinha realmente, como até hoje temos dificuldade de ter. Mas por estar no Mato Grosso, por ser terra missionária, né, por estar perto de Pedro Causa d'Alga, que era vizinho aqui de Prelazia, então esse espírito das SEBs foram só aumentando, só crescendo na vida. E daí me engajei totalmente no regional, a partir da famosa e querida, também presente na vida do nosso regional, Maria das SEBs, me aproximei da Maria, e ali já fomos para a preparação para o encontro das SEBs, o Intereclesial de Porto Velho, e no regional comecei o meu namoro, meu noivado e o meu casamento com as SEBs no regional, a partir dali, que foi muito especial. E até hoje. Hoje estou fazendo parte, não é, do secretariado, meio distante, mas fazendo parte naquilo que é possível, porque as distâncias não ajudam muito, e outras coisas mais também, com serviços paroquiais e diocesanos. Então, isso, respondendo a sua pergunta, né, como luzes, né, nesse processo de construção, a gente vai percebendo o quanto o secretariado, quanto os grupos de SEBs, sobretudo os grupos organizados nas dioceses, estamos realmente incendiando, a partir das nossas bases, os corações das mulheres e dos homens do nosso regional, que tem esse vínculo com toda
a igreja do Brasil e também da nossa América Latina. Então, a luz maior que eu consigo me deixar iluminar por ela e também falar dessa luz que se torna luzes, né, no caminho das nossas sebes, é justamente o convite com o tema e com o lema. Isso tem facilitado muito. Primeiro, porque nos coloca numa dinâmica muito próxima do pastoreio do Papa Francisco. A igreja em saída é a bola da vez, né? No sentido figurado, falando a coisa. Então, dizer sebes, igreja, isso é muito forte, não é? A gente trabalhar isso, sebes como igreja, em saída na busca da vida plena para todas e para todos. Vida plena é o que nós queremos, porque Jesus vai dizer, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, sempre. E quando a gente se depara com a experiência do profeta messiânico, que é o profeta Isaías, vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra. O Mato Grosso é um regional novo. O Mato Grosso é um estado novo. E ele, com suas diferentes atuações, né, eclesiais, sociais, questão de agronegócio e outras coisas tantas, nós somos os primeiros contemplados e desafiados a vivenciarmos esse versículo tão bonito que é o lema do nosso intereclesial. Vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra, começando pelo novo coração de cada mulher e de cada homem, porque se o coração é novo, nós podemos tornar nossas realidades a partir das famílias, das comunidades e de toda uma sociedade, de todo o mundo, também novo, como é o desejo de Jesus, que sejamos sempre novos e novas, porque Ele é sempre novo pelo Espírito Santo na nossa vida. É isso aí, Padre Josivan, né? Você que aí trouxe um pouco das características, né, aqui do nosso estado, do Mato Grosso, falando, né, um pouco, né? E eu quero, inclusive, falar sobre o nosso regional, né? Que o nosso regional Oeste 2 está vivenciando essa construção do 15º Intereclesial. Não é somente uma construção da diocese aqui que recebe, que é Rondonópolis e Guiratinga, mas de todo o regional Oeste 2. Né? E fazendo essa experiência de ser uma igreja em saída, uma igreja ministerial, uma igreja sinodal, a exemplo de que podemos vivenciar, né, agora no quinzinho, né, no último final de semana, no 16º encontro regional das comunidades eclesiais de base, e que aconteceu no último final de semana, como que o senhor percebe esse momento para a igreja particular do Mato Grosso, para a igreja, para o próprio Regional Oeste 2 e também para as SEBs do Brasil? Primeiramente, meu querido e minhas queridas, né, isso começou desde 2018, antes, na verdade, quando nós sonhávamos em buscar para a Igreja do Mato Grosso esse Pentecostes das comunidades eclesiais de base. Quando, lá em Londrina, nós recebemos a cruz da alegria, a cruz que nos liga ao céu, mas que nos mantém também no horizonte da vida. E nós trouxemos aquela cruz junto com o nosso saudoso Dom Juventino, que falava em nome dos bispos do nosso regional, e se falava em nome dos bispos, falava também em nome de cada igreja particular, né? Cada igreja local que compreende o nosso querido e dinâmico estado do Mato Grosso regional Oeste 2. Ali nós começamos a alegria de sermos as SEBs, ou
o espaço das SEBs do Brasil, no sentido de todas as comunidades que serão, já estão inseridas a partir de um convite dinâmico para que esse intereclesial pudesse acontecer e já está acontecendo na vida das nossas dioceses. Logo que nós chegamos em Londrina, né? A Leoni sabe bem disso, participou, creio que você também, pela paróquia de Santa Cruz, né? Casa-mãe da Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, e todo o regional, né? Viemos, aqueles e aquelas que fomos a Londrina, viemos já com aquela música bonita, que o nosso coração se aquece, né? Vem para cá, e agora realmente já estamos com vocês aqui, né? No coração, em Rondonópolis e nos 4 cantos do Mato Grosso. Assim sendo, é claro, cada bispo do seu jeito, né? Cada clero da sua maneira, ajudado, sobretudo, pelas forças vivas dos nossos leigos e leigas, sobretudo aquelas e aqueles que abraçam essa espiritualidade das comunidades eclesiais de base, é que cada diocese foi, repito, do seu jeito, contribuindo para que essa construção do nosso intereclesial estivesse acontecendo, assim como essa vivência agora, né, no quinzinho, que já é em nós, né, está sendo, foi em nós, um aquecimento para esse grande evento. Lembrando que o Mato Grosso está entendendo muito bem, como todos os outros regionais e a igreja, que o mais importante não é o evento do intereclesial, mas toda a construção que nos transporta, que nos coloca no caminho para Rondonópolis, Guiratinga, no próximo ano, com a graça de nosso Senhor. E nós estamos tendo muitos frutos no nosso regional. O regional está feliz, o regional está na expectativa, e ao mesmo tempo que está na expectativa, também está vivenciando essa experiência das SEBs. Mesmo porque o regional, né, como toda a igreja do Brasil, tem passado por momentos novos, né, de espiritualidades, né, pentecostais e outras coisas tantas, e o regional Mato Grosso, Oeste 2, não é diferente. Porém, a gente vai percebendo essas luzes daqueles e daquelas que têm a experiência das comunidades eclesiais de base, que conseguimos fazer uma comunhão com esse novo jeito também das expressões dos nossos movimentos, que são fortes por aí afora, na Igreja do Mato Grosso. E com isso nós estamos reafirmando a vida e o profetismo das comunidades eclesiais de base. Então, para o Mato Grosso, para o Regional Oeste 2, essa dinâmica do nosso intereclesial no próximo ano está já nos oferecendo o legado desses intereclesiais todos e também aquilo que o nosso próprio Mato Grosso vai oferecer para a continuidade das nossas comunidades eclesiais de base após o nosso intereclesial em julho de 2023. Queria salientar nesta pergunta e nesta partilha a simples dinâmica da passagem do símbolo do 15º pelas comunidades. Isso está sendo algo muito especial, aquilo que é próprio da natureza das comunidades de base, das SEBs. Por meio das coisas simples, transmitir a alegria maior, transmitir aquilo que é próprio do reino de Deus. E o símbolo da cruz, que nos lembra lá a nossa igreja diocesana, ou a Catedral de Rondonópolis, e também, né,
a bandeira que nós temos ali, com toda essa dinâmica do tema e do lema, do símbolo todo, do cartaz do nosso 15º Intereclesial, isso tem agregado as comunidades, isso tem motivado um espírito de comunhão em todas as comunidades do regional, quando recebe esse símbolo e faz a bonita celebração, que é um grande contributo nessa construção do 15º Intereclesial das Sedes. É isso mesmo, Pai Josivan, quando o senhor traz aí, né, a questão da passagem do ícone, do símbolo, nós estamos acompanhando aí pelo Brasil afora essa efervescência, esse encontro, esse estar vivenciando o 15º Intereclesial como um processo. Então, assim, a culminância de tudo isso, o grande encontro que vai acontecer em 2023, que vai ser com um número menor de pessoas também, até por conta da logística, das situações que nós estamos vivendo aí de estrutura, também as questões financeiras que pesam, mas a gente sabe que o povo do Brasil, né, das comunidades eclesiais de base, já está vivenciando esse encontro através da presença do ícone, da reflexão dos materiais que estão aí, o texto base, as cartas que são enviadas calorosamente e carinhosamente pela diocese, pelo secretariado, os dias D, né, o próprio programa Diálogo em Comunidade, os podcasts, todos esses materiais, a cartilha Caminhando com Jesus de Nazaré. Então, tudo isso aí está fazendo com que o Intereclesial realmente seja aquilo que foi sonhado ali por Dom Juventino, pela Ampliada Nacional no início. Fosse um processo de animação e de reanimação, né, das comunidades eclesiais de base. Então, que chegasse não como um evento, o Dom Maurício, que chegou agora aí, fala uma coisa muito legal, ele diz assim, não pode ser um evento. Olha para a palavra, evento, o vento passa. Isso é a construção das comunidades. Então, assim, são coisas que vai ficando, né, na nossa vida como ensinamento. Então, mais que um evento, é um processo de animação das comunidades. Isso nos deixa muito felizes, realmente. Nem eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí para a gente, ainda mais da sua caminhada, né, junto às comunidades, nos fale um pouco da sua experiência de participar dos intereclesiais, né, e o que o intereclesial, o senhor que já participou, já até citou para a gente, que esteve em alguns, como é que o intereclesial pode animar a comunidade ali do entorno, do regional, mas também as comunidades eclesiais do Brasil? Como que esse momento é realmente, como o senhor citou também, um Pentecostes para a igreja e para as comunidades? É justamente isso. A partir dessa expressão que nós entendemos o que é o Pentecostes, né? O que foi o Pentecostes na tarde do domingo da ressurreição, e que esse Pentecostes, ele não pode e ele não acontece fora das comunidades. O Espírito Santo, ele se manifesta como comunidade, porque ali está a comunidade trinitária, e que nós usamos muito em nossas comunidades eclesiais de base, e era uma expressão própria que animava e dava sentido à vida do Dom Pedro Causa Dáliga. Recordo aqui, vocês também, né, as orações, que na maioria ele que fez dos intereclesiais, ele sempre dava esse tom à dinâmica da Trindade, que é justamente para fazer valer o espírito de comunidade. Deus é, em si, comunidade. Então, o Pentecostes não poderia ser diferente. Ele é comunidade e ele acontece na comunidade. As SEBs e os nossos intereclesiais é justamente expressão concreta desse Pentecostes, das comunidades. Por quê? Porque ali nós teremos, na igreja local, e como você fez na pergunta, usou a expressão em torno
da igreja, por exemplo, de Rondonópolis, Guiratinga, alargando-se a igreja do Regional Oeste 2 e com a presença de pessoas, mulheres e homens, advindas de todos os cantos do Brasil e também de alguns lugares da América Latina, de outros países, ali nós temos a concretude daquilo que foi o Pentecostes naquela tarde, domingo da ressurreição, porque nós partilhamos aqueles dias, primeiramente, com a convivência antecipada, motivada, melhor dizendo, pela acolhida que as famílias fazem a pessoas até então desconhecidas e que, a partir dali, comungam do mesmo pão e sentam à mesma mesa e até ocupam o mesmo quarto. Então, isso já é muito especial, né? Tratando-se do evento, tratando-se do intraeclesial. Depois, é claro, o aprofundamento, muito bem preparado, né? Muito bem elaborado, que vem desde as nossas cartas mensais para as comunidades, o nosso texto base por pessoas, né, especialistas no assunto, mas não só nas letras, não só na ciência teológica ou eclesial, mas, sobretudo, na vivência. E isso será partilhado, né? Isso é partilhado durante todo o nosso encontro do intraeclesial. Depois, o grande momento, né, que se dá em nossas celebrações, sobretudo a celebração eucarística e a partilha dos grupos, das nossas mini plenárias, das nossas plenárias maiores, enfim, o evento do intraeclesial, ele nos traz toda esta riqueza que ajuda na construção do reino de Deus que nós acreditamos tanto. Muito enriquecedor, né? Esse diálogo, né, com o padre Josivan, lá de Salto da Alegria, né, da Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga, Salto da Alegria, que fica, né, no município de Paranatinga, muito enriquecedor, né? Fez a gente olhar para os horizontes, todo esse processo de preparação, né, para o 15º Intereclesial, né? Clareou muita coisa, padre Josivan, até no aspecto do nosso regional Oeste 2, né, que realmente que o Intereclesial vai animar as comunidades eclesiais de base, não somente aqui da cidade de Rondonópolis, né, da Diocese de Rondonópolis e Guiratinga, mas também de todo o estado de Mato Grosso, de todo o nosso regional Oeste 2. Venho aqui agradecer, né, por esse diálogo, por essa entrevista, por estar conosco neste momento, padre Josivan. E eu quero aqui que você deixe para nós a sua mensagem final, né, do programa, nessa mensagem final, dentro desse processo de construção, né, do Intereclesial, do 15º Intereclesial. Opa, que alegria poder, assim, deixar uma palavra que não vai ser distoante daquilo que foi colocado desde o início do nosso programa. Programa aí que tem ajudado muito as nossas comunidades eclesiais de base. Foi algo assim muito bem pensado, muito bem dinamizado, coisa do Espírito, né? Esse diálogo em comunidade oferecido ali para as nossas comunidades. Na pessoa da Leoni, sobretudo, a gente agradece muito, né, ao Comunica 15 e a todas as equipes de comunicação e de animação das nossas comunidades. Eu falo também em nome do nosso secretariado, né, que tem trabalhado, se desdobrado muito com todo esse processo para o 15º Intereclesial das comunidades eclesiais de base. Então, que cada uma e cada um que está conosco nesse processo de construção desse grande momento que já está acontecendo
na vida das nossas comunidades, que sejamos realmente expressão ou expressões concretas desta unidade, sobretudo também com essa dinâmica da igreja em saída, mas, sobretudo, com essa proposta do Papa Francisco em comunhão com o Sínodo dos Bispos. Essa tríade tão importante, que é o resgate, né, de uma igreja de comunhão, de participação, voltada para a dinâmica da missão, porque a missão é de Deus, como diz o nosso querido e novo bispo do regional, anfitrião do 15º, o Dom Maurício. A missão é de Deus e nós colaboramos com esta missão que é de Deus. Minhas palavras finais são essas, mas também o pedido, né, para que todas e todos possamos continuar colaborando com a campanha do 15 para o 15, campanha para o 15º Intereclesial. Quem não tem o seu carnezinho ainda, procure adquiri-lo, né, com as equipes e responsáveis aí nas suas comunidades, podendo aí, né, nos ajudar através do Pix ou através da conta, como você se informar com os responsáveis por esta campanha, que somos todos nós. Então, como igreja, a gente sempre dá, mas a gente também sempre recebe, e isso é muito importante. Então, em nome da Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga, em nome do nosso secretariado, em nome desta paróquia aqui do Salto, com sede no Salto da Alegria, eu desejo a todas e a todos um bom, feliz e comprometido processo de construção para o nosso 15º Intereclesial das comunidades eclesiais de base. Um cheiro no coração de cada uma e de cada um, e a vocês dois que me ajudaram a contribuir, a partilhar um pouco com esta nossa, não entrevista, mas com essa nossa saudável conversa que se dá como diálogo em comunidade. Deus continue nos abençoando e Maria, nossa mãe, continue nos ajudando. Mas queria lembrá-los também que agora, no final do mês, nós teremos a graça de, lá no Juazeiro do Norte, junto com o Dom Magnus, dar início ao processo de beatificação na fase diocesana do nosso querido patriarca e santo do povo nordestino, o padre Cícero Romão Batista, o nosso querido Padre Cícero. É isso mesmo, né? Muito obrigada aí ao Padre Josivan, ao Edir e toda a equipe Comunica 15. E assim, com todas as bênçãos desses santos e santas de Deus, né? Venerável e Dom Helder, que o senhor lembrou, né? Nosso beato, parceiro, e também cada um e cada uma que todos os dias está vivendo a sua santidade através do trabalho na comunidade. Cada família que aí em Rondonópolis está abrindo a sua casa para receber alguém que vai para o encontro, quem está ali nas equipes de trabalho, quem está aí fazendo a comunicação, a formação, a liturgia, o canto, também está vivendo aí esse processo da busca da santidade e da construção do Reino de Jesus de Nazaré, vivendo a vocação. Isso é muito bonito. Então, nós do programa Diálogo em Comunidade agradecemos a todos e todas. Vamos aí vivenciar esse tempo do Advento, que nós já estamos também aí chegando à espera santa do nascimento de Jesus, que ele possa já começar a nascer nos nossos corações e que a gente tenha aí uma abençoada semana. Até o próximo programa.